uma situação muito triste e grave que acontece no estado do Rio Grande do Sul. 13 mortes confirmadas até agora, em consequência dos alagamentos, dos deslizamentos de terra. Além disso, 21 pessoas desaparecidas até agora. O Estado decretou o estado de calamidade pública após essas fortes chuvas. O presidente Lula resolveu ir ao Rio Grande do Sul, chegou agora há pouco lá no Rio Grande do Sul. A gente tem as imagens aqui que foram divulgadas, inclusive, pelo secretário de Comunicação, né, da Secretaria de Comunicação, o Paulo Pimenta, o ministro Paulo Pimenta, divulgando aqui a chegada do presidente Lula. O próprio governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também publicou nas redes sociais a chegada do presidente Lula. Tem aí as imagens do presidente Lula chegando, sendo recebido pelo governador. O próprio governador também publicou nas suas redes sociais um vídeo falando sobre a chegada do presidente e a ajuda do governo federal. Vamos assistir aí um trecho do vídeo do governador. Para lá, o presidente Lula que está chegando ao Rio Grande do Sul. E mais do que ser um momento para sobrepor esse momento, Tá muito ruim, eu acho que o som dele, né? Não dá pra gente ouvir direito. O som dele tá muito ruim aí do som. Mas a decisão do presidente Lula de ir ao Rio Grande do Sul, né, Sakamoto? E ele, desde o início, falou, ontem, ao falar que iria no Rio Grande do Sul, falou que não dá para poupar esforços, é preciso estar presente. De que maneira o governo federal pode ajudar aí o Rio Grande do Sul a enfrentar mais uma tragédia? Virou algo constante isso lá no estado. Então, Fabiola, você tem duas pontas, né? A presença do presidente, é claro que do presidente, de um governador, de uma figura pública importante num grande desastre como esse, como acontece em qualquer lugar do Brasil, é importante, primeiro, para prestar solidariedade. A população local espera isso, existe uma conexão, não é que sobrevoo resolva, mas a população local espera isso, né? Essa presença, sim, isso mostra, isso é politicamente não ir, é um erro, a pessoa é cobrada, né? O Lula já foi cobrado por não ir, o Bolsonaro foi cobrado por não ir em alguns lugares, né? Tudo isso mais. E, em segundo, quando ele vai, ele ajuda a fazer com que outras pastas do governo foquem e procurem direcionar esforços para o estado do Rio Grande do Sul. A presença do presidente, é claro que ajuda a acelerar, catalisar processos dentro do governo. Então, o que acontece? O governador do Rio Grande do Sul está precisando tem duas coisas nesse exato momento. Primeiro é a questão de resgate. Ele tem colocado que até agora, né, pelo menos, as equipes à disposição no Rio Grande do Sul, das brigadas gaúchas, não foram suficientes para garantir o atendimento a todo mundo. O pessoal falando de 10 mortes, mas o número ele mesmo falou que vai ser muito maior, que deve ser a maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul que eles estão vivendo, né? Lembrando que no ano passado houve uma outra tragédia também causada pelo um El Niño, anabolizado pelas mudanças climáticas, em que mais de 50 pessoas morreram e que isso sucedeu a uma outra tragédia por conta da Laninha, e que foi também anabolizada por mudança climática, e aí teve uma seca desgracenta que atingiu o Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Nesse exato momento, o governo Lula está lá para oferecer ajuda com relação à logística de salvamento, logística de mitigação dos impactos, atuar para construir pontes emergenciais, né, levar pessoas de um lado para o outro utilizando a estrutura das Forças Armadas, da Defesa, né, ou seja, tem uma questão de atendimento urgente, grupos, né, brigadas, né, de socorristas de outros cantos do Brasil também atuando no Rio Grande do Sul, liberação de recursos extraordinários, que também deve ser anunciado, para isso, para o Estado, para poder fazer frente, né? E depois, é claro, vai também ter outros anúncios com relação à reconstrução dessas áreas que ficaram completamente destruídas, né? Bom, assunto que a gente fala aqui com frequência, né? A chuva vem, infelizmente as mortes acontecem e como prevenir? Esse é um trabalho que é assunto sempre aqui para o Josias. Ele sempre alerta por esse outro lado também dessas tragédias, né, Josias? Nesse momento, claro que a prioridade é buscar principalmente os desaparecidos, ajudar essas pessoas que estão vivendo isso, mas o que está sendo feito de fato para que essas tragédias não sejam mais uma vez anunciadas? O som do Josias está. É aí, aqui, aí. Foi. Nós estamos assistindo a uma cena que é
É muito agradável de ver que são dois gestores públicos, um presidente da República, o outro governador de um estado, se entendendo para socorrer as pessoas que foram alcançadas por mais uma enchente, né? Impressionante como o estado do Rio Grande do Sul vem sendo infelicitado por essas ocorrências, né? Agora, não basta isso, né? Muito bom que o presidente vá ao Rio Grande do Sul falar pelo telefone, falou pelo telefone, o Lula ainda ontem, assegurou ao governador Eduardo Leite que colocaria tudo o que fosse necessário da parte do governo federal para socorrer o Rio Grande do Sul. O governador também, o Eduardo Leite tem um procedimento muito adequado em relação a esses episódios, né? Ainda ontem ele dizia que não se pode falar agora em restrição orçamentária, você tem que agir para socorrer as pessoas. Agora, no fundo, Fabíola, nós estamos também diante de um fenômeno que precisa ser tratado de outra maneira, né? É até possível que, no fundo das suas almas, os gestores públicos, ou a maioria deles, tenham essa visão mais humanista em relação ao socorro às vítimas, mas não dá mais para se tratar esses fenômenos, essas enchentes, como fatalidades da engenharia, como se os desabrigados fossem desavisados, que estivessem ali na área de risco, porque são descuidados, não dispondo de duas casas, ficam sem nenhuma quando a chuva vem e leva embora a casa, né? As inundações há muito tempo deixaram de ser fenômenos climáticos imprevisíveis, são cada vez mais previsíveis. Aliás, agora estão acontecendo, antigamente a gente aguardava o período do verão, agora passa o verão e as enchentes continuam. Então é preciso, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, tem lá um projeto, ela tem uma discussão muito consequente, como ela diz, é um projeto verticalizado, ela gosta dessa expressão, que não se limita a um ministério, vários ministérios estão envolvidos, e esse projeto incluiria a identificação das áreas. Nós temos 10 milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco. É preciso tirar essa gente das áreas de risco. E aí o projeto organizado ali, coordenado pela Marina Silva, inclui a detecção das áreas de risco, o oferecimento às pessoas que vivem nessas áreas de risco enquanto estiverem lá, de alternativas de fuga, avisos prévios sobre eventos climáticos que ocorrerão e, efetivamente, no médio, no longo prazo, uma solução mais efetiva, que é tirar as pessoas da área de risco, né? E isso não se faz, Fabiola. Os fenômenos as enchentes vão se repetindo, a gente vai noticiando, como fazemos aqui sempre, e você não vê essa solução mais estrutural acontecendo. Estamos lidando com um Estado que está às voltas com dificuldades fiscais, uma dificuldade do governo de colocar as contas públicas, as contas nacionais em ordem. Então, esse assunto vai sendo protelado. Mas será que deveria ser protelado? Será que nós vamos ter que conviver com essa mortandade? Se formos somar aqui as mortes que ocorreram nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, é coisa de assombrar. Então, acho que nós precisamos tratar, de fato, essa coisa como algo que precisa ser tratado de forma mais perene. A solução precisa ser mais perene, não para a gente ficar eternamente tratando, o presidente vai visitar sem pôr o pé na lama, vai fazer um sobrevoo, vai mandar as Forças Armadas. Bom que Estado e União se entendam. Agora, é preciso que esse entendimento, Fabíola, evolua para uma solução que seja mais perene. Aliás, só trazendo mais informações lá do Rio Grande do Sul, né? Quando você falou sobre sobrevoos, o próprio Eduardo Leite falou sobre isso, né? Que a visita do presidente não poderia ficar apenas nos sobrevoos, né? É preciso ir mais além. Há uma questão também relacionada agora, neste momento, ao abastecimento de água no estado do Rio Grande do Sul, com a chuva, de acordo com a Companhia de Saneamento do Estado, a Corsan, 257 mil imóveis em 25 municípios foram afetados pela falta d'água.